Meus amados, graça e paz, mais uma vez, estamos aqui para mais um vídeo sobre lições que a Bíblia ensina. Eu quero ler aqui em Atos, no capítulo 9, a partir do versículo 36, diz o texto assim: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia, e aconteceu naqueles dias que enfermando ela, morreu. Tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando-lhes que não se demorassem em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todos, pôs-se de joelho e orou, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos, a apresentou-la viva. E foi isto notório por toda Jope, muitos creram no Senhor. Meus queridos, eu quero destacar principalmente aqui o verso que diz, verso 39, que levantando-se Pedro, foi ter com eles, e quando chegou ali, as viúvas o cercaram, mostrando as roupas que Dorcas fazia enquanto estava com elas. Esse texto, ele é muito interessante porque mostra como é que nós podemos fazer a diferença, né, na terra. Nós estamos aqui, meus queridos, nós não somos um trambolho para tomar espaço, para ocupar espaço, para passar um tempo. Todos nós estamos aqui com um propósito, e quando esse propósito de Deus terminar, nós certamente seremos recolhidos. Essa mulher é uma mulher que fazia diferença, e isso ficou escrito para que nós pudéssemos entender que nós na terra podemos fazer a diferença. Aquela mulher, ela resolveu adotar aquelas viúvas. O texto aqui diz: levantando-se Pedro, foi ter com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas a rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Essa mulher se dedicou a cuidar dessas viúvas, a costurar roupas para elas. E essa mulher veio a ter uma enfermidade e faleceu dessa enfermidade. E agora essas viúvas começaram a sentir a falta que aquela mulher estava fazendo já, porque
quem ocuparia o lugar dela? Quem cuidaria daquelas viúvas? Pois bem, Pedro estava próximo, estava em Jope, mandaram chamar Pedro, porque certamente tinha em mente que era possível reverter essa situação através da oração. Tem situações que só a oração resolve. E ele mandou chamar, elas mandaram, melhor, chamar a Pedro, ou alguém que estava ali, que entenderam, sabendo que Pedro estava em Jope, e que Pedro deveria vir o mais depressa possível. Lavaram ela, arrumaram, colocaram no quarto de cima, e quando Pedro chega, Pedro vai até aquele lugar, e as viúvas, trazendo as roupas, mostravam a Pedro, dizendo, isso aqui é o que ela fazia quando ainda estava conosco. Meu Deus, que lição maravilhosa. Então fica aqui a nossa pergunta. O que nós estamos fazendo pelo reino de Deus? Nós estamos fazendo a diferença aqui? Porque muitas vezes nós achamos que a nossa diferença, querido, só pode ser feita quando nós estamos em um púlpito pregando. Mas a verdade é que o reino de Deus não é só púlpito. Jesus não teve um púlpito para pregar, a não ser as vezes que ele teve na sinagoga e pregou para muita gente, levou libertação para muita gente, ajudou muitas pessoas. João Batista pela mesma forma. Então a pergunta é, nós estamos aqui fazendo a diferença ou nós estamos apenas passando um tempo aqui? Eu creio que nós não estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui com uma missão. É tanto que Deus traz de volta, através da ressurreição, aquela mulher. Pedro entra, se ajoelha, manda todos saírem, e ele passa um tempo em oração. Eu não creio que Pedro chegou ali, já imediatamente, já deu uma ordem, o corpo já voltou à vida. Não, eu creio que ele se ajoelhou, ele passou um tempo bom de oração, buscando orientação do Espírito Santo, orando, e quando ele passa, ele recebe aquela certeza que podia falar o corpo. E ele se levanta e olha para o corpo e manda ela se levantar, e ela abre os olhos, vendo a Pedro, assenta-se, e Pedro a apresenta viva àquelas viúvas. Pensa a alegria que isso deve ter causado. Agora fica uma pergunta: por que Deus permitiu que Talita voltasse? Ou Tabita, né? Eu creio que porque a obra dela talvez não tivesse terminado aqui na terra. Quando esse propósito de Deus, o propósito de Deus com a nossa vida acaba, ele nos recolhe. E talvez porque ainda não tivesse ali uma outra pessoa que a substituísse. Então, a pergunta agora é a seguinte: eu estou fazendo a diferença onde eu estou? A minha falta, se eu vier a faltar, ela será sentida? Fará diferença no lugar se eu um dia faltar? Ou sou uma pessoa que muitos dependem de mim no reino de Deus, porque fui colocado em determinado lugar como um esteio para ajudar aqueles que necessitam? É preciso a gente pensar nisso. Então, se nós não tivermos a consciência que nós estamos aqui para fazer a diferença, para poder, no reino de Deus, fazer aquilo que nos foi determinado a fazer, qual é
a razão para continuarmos aqui. Muitos de nós nos achamos sem valor, mas cada um de nós temos o nosso valor. E nós não estamos aqui à toa. Vamos pensar que nós estamos aqui com uma missão e precisamos fazer a diferença. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.